Transformação cíclica, conversão de trabalho em calor ou de calor em trabalho. Nós estudamos nos tópicos anteriores a relação que a gente pode fazer entre o gráfico pressão pelo volume. Imaginemos que o nosso gráfico, ele relaciona o volume A para uma pressão A e digamos que ele tem um volume B. Deixa eu mudar isso aqui só para ficar aqui volume 1, volume 2, pressão 1, pressão 2, que fica mais chique, eu acho. Então fica volume 1, volume 2, aqui uma pressão 1. Eu vou representar a princípio uma transformação isobárica. Deixa eu colocar aqui, beleza? Aqui você tem o ponto A. Para cá você tem ponto B. Digamos que seja um trabalho realizado sobre o gás. Trabalho realizado sobre o gás significa que é uma expansão. No caso aqui vai ser uma expansão isobárica. Essa transformação foram as transformações que nós estudamos até esse momento, e ela é bem simples mesmo. Mas o que eu quero falar agora é uma série de transformações, compressões, que um gás ele pode sofrer dentro de um sistema, de modo que você volte para uma situação inicial. Por exemplo, digamos que eu faço daqui, olha, ponto A, agora eu vou colocar bem aqui uma pressão 2. E essa pressão 2 vai relacionar para esses pontos, que eu vou chamar de ponto C e depois ponto D. Então, eu posso fazer essa transformação de A para B, depois de B para C, depois de C para D, e finalmente, voltando para o que era anteriormente, posso voltar de D para A. Então, esse gás, quando ele vai de ponto A para o ponto B, ele sofre uma transformação isobárica. Do ponto B para o ponto C, uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Do ponto C para o ponto D, ele sofre uma compressão isobárica. E do ponto D para o ponto A, ele sofre uma transformação isocórica de novo. Ou seja, ele sai do ponto A, vai para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, para o ponto A. Isso aqui se chama transformação cíclica, que são as transformações que um gás ele sofre dentro do sistema, de modo que ele vá do ponto A e termine no ponto A. Ok? Quando você faz as transformações aqui, você tem dois gráficos para ler, por assim dizer. Quais as transformações que você está tendo aqui? Isso aqui pode ser dividido aqui em duas partes, esse trabalho. Primeira parte. A primeira parte é esse daqui. Ele sofre uma expansão seguida de uma transformação isocórica. Isso aqui vai ser a primeira parte. Isso aqui vai ser a transformação 1, vou chamar. Transformação de A para C. A segunda parte é esse mesmo gás. Ele sofre mais uma transformação aqui. A segunda parte é essa transformação aqui. Ele sofre uma expansão seguida de uma transformação isobárica. Se você unir esses dois gráficos aqui, você tem esse gráfico inicialmente, que é o gráfico de um ciclo. Henrique, isso aqui vai ser do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Óbvio que ele vai pedir as transformações de A para B, de B para C, de C para D, é só fazer a interpretação. O que muda isso aqui em termos de cálculo para a gente? Na prática, nada. A diferença é que, anteriormente, o gráfico, como você já falou, como a gente falou anteriormente, a área desse ciclo aqui significa que é o trabalho de A para B. Por exemplo, quanto que é o trabalho total do sistema? Nesse caso, o trabalho total do sistema vai ser o quê? Vai ser o trabalho 1, ou seja, esse trabalho, lembre-se da regra, a gente falou até o chão, né? Esse aqui vai ser o trabalho 1, o gráfico pressão pelo volume era do gráfico igual ao trabalho, com esse trabalho 2 aqui, olha, que vai ser essa figura. Como um vai ser positivo e outro vai ser negativo, significa que o trabalho total do sistema vai ser o quê? O trabalho 1 mais o trabalho 2. É óbvio que esse trabalho aqui vai ser maior do que zero, o trabalho positivo. E esse trabalho 2, como é uma compressão, ele vai ser um trabalho negativo. Logo, a área total do trabalho vai ser a área do gráfico, a área do ciclo. Então, isso é uma coisa que você não pode esquecer, e é assim que a gente vai relacionar. Em um ciclo, o trabalho da transformação cíclica é a área do gráfico formado pelo ciclo. Ponto final.
Naturalmente, tu pode calcular os trabalhos de compressão, que vai ser trabalho 1, ou trabalho de expansão, que é trabalho 1, ou o trabalho 2, que é trabalho de compressão. Vamos ver isso como é que funciona, um pequeno detalhe. Dadas essas transformações, nós sabemos que o trabalho total do sistema vai ser a soma dos trabalhos, conforme nós já falamos anteriormente. O que vai ser a quantidade de calor? A quantidade de calor do sistema vai ser a quantidade de calor total. O que é essa quantidade de calor total? É a quantidade de calor de A para B da transformação, mais a quantidade de calor de B para C nessa transformação, mais a quantidade de calor de C para D nessa transformação, mais a quantidade de calor de D para A nessa transformação. Obviamente, a variação de energia interna, é igual a quanto? A variação de energia interna é igual a zero, porque a energia inicial vai ser igual à energia final, porque é um ciclo. Significa, portanto, que a variação de energia interna ela é, em um sistema cíclico, igual a zero. A variação de energia interna em um sistema cíclico ela é necessariamente igual a zero. Podemos escrever da seguinte forma. No ciclo, em uma transformação cíclica, entre o calor total trocado, como a gente já estudou, então, em uma transformação cíclica, há uma equivalência entre o calor total trocado e o trabalho total realizado. Ora, nós aprendemos que variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos trabalho. Como eu sei, sabendo que ΔU é igual a zero, o que significa isso? Significa que vai ficar zero é igual a quantidade de calor menos trabalho, quantidade de calor é igual ao trabalho. É bem simples mesmo. Vamos tentar aplicar isso em termos de gráficos, para a gente analisar um pequeno detalhe importante aqui, em como isso relaciona, o que significa essa frase equivalência.